entrou! Que bom ter você aqui Tudo com a bem, gente. Fê? Tudo, estava te apresentando. Ana, bailarina, professora de dança, dona do estúdio, como é o nome do seu? Corpo Pensante. E aí eu Corpo estava pensante. isso, eu estava olhando hoje à tarde o lema do seu estúdio, que é inteligência corporal, qualidade de vida. Queria começar por aí. Inteligência corporal é qualidade de vida. Exatamente, é qualidade de vida. Muito bom. É Então, qualidade é de vida. qualidade de vida. Então, conta pra gente um pouco, fala um pouquinho dessa afirmação aí. Como é que se dá? Se você conhece o teu corpo com inteligência, com seu pensamento voltado, tem profundo conhecimento desse corpo, do movimento expressivo que ele passa, que ele se comunica, aí você tem qualidade de vida. É essa a ideia. Ah, fantástico. Já tem alguém te dando aí. Oi, Paulinha, linda. Já tem gente dando oi aí. Então, Paula, querida. Ana, eu acho que isso é super importante. E nessa quarentena, então, é um desafio para a gente, né? Continuar pensando e estando aí conectado com o corpo, né? Eu sei que você segue as Total. suas aulas do estúdio, né? Através de plataformas. Sim, a gente eu tenho as aulas, né, feitas pelas plataformas, que se chama Corpo Pensante. Então, eu faço pelas videoconferências também, os alunos continuam fazendo, né, as atividades corporais comigo. E é bacana, mas é diferente, porque não tem o contato presencial, não tem a mão que direciona o gesto, né, essa mão que vai dando as direções das tensões musculares, né, de onde você se encaixa. Então, é uma forma da gente ficar junto, né, de continuar se exercitando, que é o que temos por enquanto, né, Fê? E vamos ver se a gente São volta. os desafios, mas é interessante, porque na Companhia Dança Sem Fronteiras, essa ideia de corpo-casa é um dos nossos linhas de trabalho. Assim, a gente trabalha muito com essa ideia do corpo como a nossa casa, né? Eu lembro, há muitos anos já, eu lembro quando eu viajava muito, sempre nas oficinas falava dessa ideia desse lar que a gente não muda, né? A gente está sempre nele, não tem como eu dizer, hoje eu vou para o corpo da Ana. Não tem como, né? Tem que ficar sempre para o corpo Não da tem. Fernanda. Então, melhor é a gente Sim. conhecer esse corpo, habitar esse corpo e arejar esse corpo. Então, no Dança Sem Fronteiras, a gente trabalha bastante com isso. Eu acho que os nossos trabalhos se encontram muito nesse sentido. E eu estou super contente de poder conhecer esse trabalho, participando dos aquecimentos do Danceability. Está sendo incríveis também, né? Percebendo esse corpo também na minha casa, no meu espaço, que é uma via bem sensorial também, e está me fazendo super bem nessa quarentena. Ah, que bom. É bem bacana. A gente fica muito tempo sentado, muito tempo na frente, né, das telas, dos computadores, e a gente vai se achatando com a gravidade, a cabeça vai para frente, os ombros sobem, e isso tudo vai gerando muita tensão. Então, se a gente não dançar, não se apropriar desse corpo, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você conheceu o Dança Sem Fronteiras, como é que se deu essa primeira contato? Então, eu assisti a uma jam que vocês fizeram no Centro Cultural há um tempo atrás, e eu fiquei encantada de ver a diversidade de corpos ali dançando juntos. Tinha idosos, crianças, as pessoas com deficiências físicas, e aquilo me encantou assim por completo, porque é o que vem ao encontro que eu acredito da dança, que a dança tem que ser democrática. E o Dança Sem Fronteiras leva isso à máxima potência, né? É a dança para todos, incluindo todo mundo. Isso é muito incrível. E aí, final do ano passado, eu fui convidada para dar aula no Colégio São Domingos, para dar aula de dança para o Fundamental 1. E eu fiquei um pouco receosa até se eu aceitava, se eu ia conseguir dar conta de todos os horários, né, com os meus projetos também do Corpo Pensante. Mas quando eu fiquei sabendo que você ia assumir o Fundamental 2, aí eu me animei. Eu falei assim, poxa, Nossa. Que oportunidade boa conhecer essa mulher, conhecer de perto mais o seu trabalho, poder trocar, né, os nossos conhecimentos na dança. E isso me animou. E olha aqui a gente hoje, né? Trabalhando juntas e pensando juntas sobre dança. Fico muito emocionada de você sempre fala isso, eu fico muito emocionada de que você aceitou por também com essa possibilidade de me conhecer. Realmente tem sido um encontro excelente.
E eu queria voltar um pouquinho primeiro na questão da Jam, né, que você falou. E sabe que as Jams foram como começou a Companhia Dança Sem Fronteiras. Quando eu voltei para o Brasil, em 2010, eu tive essa vontade mesmo de criar sessões de improviso, Jam, né, normalmente usado... Se usa no jazz, mas também se usa na dança, né, no contato e improvisação. Mas a ideia das jams que a gente criou, que chamava Jams para Todos, era democratizar mesmo. Então, elas normalmente acontecem em espaços abertos. Essa que você falou foi no Centro Cultural, mas no foyer do Centro Cultural, né? E elas começaram na parte externa do Sesc Pinheiros. E era uma ideia, a gente tinha músicos, vários músicos incríveis que participavam, e a ideia era que as pessoas chegassem e dançassem. E aí, normalmente, as jams de Dança Sem Fronteiras têm uma condução que é para garantir que realmente todo mundo participe, para encorajar as pessoas a realmente fazerem parte, não virar uma jam só para quem entende, né? Uma jam de entendidos da dança. Sim. Então, e da primeira foi muito interessante, porque apareceram muitas pessoas cegas e muitas pessoas com baixa visão. E que começaram a cada vez aparecer mais. E isso foi marcando muito forte o trabalho da Companhia Dança Sem Fronteiras, e daí se originou o Dança Sem Fronteiras. Então, legal que você nos conheceu pelas jams, que é assim como se originou a companhia mesmo. E os seus bailarinos, assim, são incríveis, né? Porque quando eu conheci a Lucinéia e o Gabriel, e a gente fez aquele aquecimento juntos, eu não sabia, não fazia ideia. E, aliás, quando eu assisti ao espetáculo Olhares dos Sapatos, eu não consegui entender que eles tinham baixa visão, né? Então, realmente, eles conseguem um trabalho incrível corporal, mesmo com essa baixa visão. Assim, é muito bacana de ver o resultado de todo o trabalho. É interessante isso que você fala, porque a gente tem um outro espetáculo que foi Olhar de Neblina. E aí tinha uma das intérpretes totalmente cega, assim, que não enxergava. Hoje em dia a gente tem dois com baixa visão, que enxerga um pouco, mas enxerga. Mas tinha a Zilda que não enxergava nada. E quando saíam do espetáculo, as pessoas não acreditavam que ela não enxergava. O público não acreditava. Ficava, não, ela não é. Aí ficavam tentando adivinhar quem que não enxergava, quem que enxergava, quem que não enxergava. Isso é uma das características do trabalho também, que não a gente trabalha com as habilidades de cada um, e não é uma questão de ressaltar o que cada um não tem, sim ressaltar o que cada um tem, porque todo mundo tem algo. Então, sim, interessante sim. isso que você colocou mesmo. E, Ana, queria que você contasse um pouquinho como é que aconteceu, porque eu sei que aí você se aproximou do grupo, e a gente está trabalhando, eu também dou aula, né, no Domingos, e nessa época de quarentena você usou com seus alunos um espetáculo, que é o Olhares dos Sapatos. Como veio essa ideia? Não, foi incrível, né, ter utilizado desse espetáculo, porque foi assim, eu fiquei muito contente com o trabalho que foi feito, né, com o quarto ano A, na relação da construção mesmo da dança, né, com eles criando dança, porque foi possível fazer um trabalho que uniu a temática do que eles estavam trabalhando, né, na aula, a partir da literatura, que foi Lampião e Lancelotti, e de um documentário que era As Sandálias de Lampião, o processo todo investigativo de improvisação com os sapatos que eles fizeram, buscando as aventuras. Depois, a elaboração, né, da composição coreográfica pelas trajetórias nas casas dele, né? E para coroar tudo isso, para alimentar todo esse processo criativo, a apreciação do Olhares dos Sapatos, né? E que foi incrível a resposta deles, porque eles pensaram a partir desse espetáculo, eles também pensaram em seus sapatos, o que os sapatos poderiam contar sobre eles. E aí foi feita a pergunta se eles poderiam mudar alguma coisa nesse sapato, eles colocariam algum adereço nesses sapatos que pudesse contar melhor essas histórias. Então foi muito legal, teve uma criança que colocou uma máquina fotográfica na ponta do sapato, porque ela falou que assim ela não precisava parar para tirar fotos. Teve uma outra criança que pegou um sapato e enrolou assim com fitas, porque o sapato tinha caído do quarto andar. Então, ele estava assim, recuperando o sapato, né, colocando as fitas. Teve outras crianças que falaram dos sapatos com areia, de brincar, né, nos tanques de areia.
E aí eles contaram e compartilharam essas histórias, né, com eles. Aí fizeram desenhos e contando. E a partir daí foi feito, então, pela videoconferência, a gente fez esse trabalho de experimentar vários movimentos com sapatos, né, experimentando nas mãos, nos pés, assim como a companhia apresenta no espetáculo, né, buscando novas possibilidades de dançar com sapato. Eu estava trabalhando com os níveis espaciais, então eles faziam caminhos nos níveis altos, médios e baixos, procurando arranjar tensões, né, buscando armadilhas que eles falavam nos espaços da casa deles. E aí eles fizeram uma trajetória na casa que tinha que ter começo, meio e fim, contando a sua aventura. Uhum. Então, foi muito legal. O envolvimento dos pais também. Teve um que fez uma dança, né, que a irmã tocou piano, o pai ajudou na produção, porque colocou uma luz diferenciada e a mãe gravou. Então, foi, assim, muito gratificante, porque foi um grande desafio, né, a gente ter que encarar o ensino de dança no momento de quarentena, né, Fê? De repente, a gente que acredita que a dança se constrói na presença, na troca, que sempre foi feito dessa forma, de repente, como que a gente faz essa dança fazer sentido, né? Longe, no isolamento. Então, guarda um pouquinho isso aí, que já volta esse aspecto. Só para quem está nos assistindo aqui, está com a gente, várias pessoas, não dá para falar um oi aí para todos vocês, mas é ótimo que vocês estão com a gente. Só para contar um pouquinho, Olhares dos Sapatos é um espetáculo que ele foi criado em 2017, com o Fomento à Dança, a gente foi contemplado pela 23ª edição do Fomento à Dança. E aí a gente pôde criar e fazer uma pesquisa sobre esse espetáculo. E a ideia era como os sapatos veem a cidade, que olhar esses sapatos têm. E daí a gente começou a pirar e fazer uma pesquisa. Inclusive, esses sapatos, sapatos com os olhos, sapatos doces, sapato boca, sapato com a boquinha. Então, a gente... Adoro aquela que tem a boca. Que a gente pesquisou na internet e viu que há pessoas que criam sapatos assim e saem nas ruas com sapatos assim. Então, a maioria dos sapatos que a gente criou, a gente descobriu que tem gente por aí que anda com sapato com olhos mesmo. Só que a gente começou uma investigação e uma pesquisa em várias oficinas educacionais, pensando qual seria o sapato ideal e qual seria o pior sapato. E aí cada participante começou a vir com as histórias. Então você falou, né? Eu vou mostrar, eu tenho eles aqui que estão na minha casa. Esse é o sapato boca. Então é o sapato boca. O sapato boca, ele fala. E aí ele faz parte até de uma canção, de um rap que é o Matraca. Aí a gente teve também uma história, né, que veio até do Gabriel, que é o bailarino com baixa visão, que é o sapato com olhos. Então, que maravilha seria andar por aí e os sapatos te conduzissem. Então, o sapato vai te avisando. Olha um buraco, desvia, cuidado. Então, são dois tamanhos, porque um é o meu, que eu uso no espetáculo, e outro é o que ele usa. E os sapatos com olhos é o único sapato que a gente usa no pé. Todos os outros a gente usa na mão. O sapadiva também. O sapadiva é o sapato que não pode pisar no chão. Então tem que saltar, Sim. porque não pode pisar no chão. Então anda de muletas. É muito legal essa cena. Doce, que é o meu sapato, que eu adoro. Meu personagem é o personagem do sapato doce. Então imagina você assim poder ter um sapato doce que você... Dá uma mordidinha. Uma mordidinha. E aí foram surgindo muitas histórias que vieram dos participantes e a gente foi coletando essas histórias, criando oficinas. A gente até fez uma residência na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é um espaço incrível aqui em São Paulo, que dá muito apoio a todas as artes. E a gente tinha mais de 20 participantes e todos trouxeram sapatos. E a ideia era depois doar os sapatos para a companhia. Então, o espetáculo tem 100 sapatos em cena. Quantos? 100. Caramba! Tem os sapatos que a gente usa como personagens, que eu mostrei agora, e tem os sapatos que fazem parte do cenário também. Então, tem muitas linhas conectadas aos sapatos. Para quem está nos ouvindo, eu não vou ficar contando todo o espetáculo, porque senão perde a graça,
mas eu vou deixar aberto no canal do YouTube, que é o canal do Dança Sem Fronteiras, e vocês, no playlist, que chama Espetáculos em Quarentena, vocês podem assistir esse espetáculo. Ele estreou no Sérgio Cardoso, em 2018, e eu vou deixar aberta esse espetáculo que aconteceu no Sérgio Cardoso. Depois do Sérgio Cardoso, a gente também criou uma versão para rua, para parques, para vários lugares para poder apresentar, porque uma das ideias da companhia é levar os espetáculos para lugares inesperados. Então, a gente apresentou no metrô também. Foi incrível. Em Povoar. Não deu para levar os 100 sapatos. A coordenação do metrô falou, olha, acho que não vai dar para botar tantos sapatos. E também acho que você tem que fazer uma versão pocket. Aí a gente falou, ok. Em vez de 1 hora, a gente fez 40 minutos e as pessoas ficaram 40 minutos assistindo essas histórias desses sapatos malucos. E aí vinha muito dessa coisa que as crianças pegaram, que eu achei muito interessante. E qual é o meu sapato ideal? Então, o sapato da câmera de fotografia é super interessante, né? Do sapato da areia, né? Que saudade da areia. E o que eu achei incrível foi esse espetáculo nesse momento, né? Nesse momento que a gente está isolado, não, mas que a gente está dentro de casa, que a gente não pode ir para a rua, e a rua entrou dentro da nossa casa pelo sapato. Sim. Né? Então, a gente pôde trazer um pouquinho da rua pelo sapato. Das aventuras com os sapatos, né? Eu achei muito legal que foi pelas aventuras que eles passavam pelos sapatos, né? O que eles faziam, qual era o sapato predileto. Então, foi rico essa construção do personagem, do sapato, e da possibilidade disso trazer para a criação da dança deles, né? Então, foi muito... O Divanir tá mandando um beijo, só para falar. O Divanir é o compositor do espetáculo Olhares dos Sapatos, uma trilha linda, maravilhosa. Divanir, muito obrigada, você é incrível, você é um compositor maravilhoso. E foi muito, muito, muito incrível ter sua trilha nesse espetáculo. E eu acho que a trilha ela ajuda muito também, só que a gente criou todo o espetáculo no silêncio, e a trilha veio depois. E o que é interessante também desse trabalho, e ver as crianças fazendo, né, os sapatos na mão, que a gente usa muito, a gente faz as coreografias com os sapatos na mão. Então, mesmo quando a gente tinha uma coreografia, agora tá ótimo, vamos. Eu falava, não, agora a gente vai fazer a mesma coreografia, mas com o sapato na mão. Ou a gente vai fazer a mesma coreografia de uma outra forma. Então, era muito legal brincar com isso. E aí o Divan chegou no... A gente já estava com o espetáculo e ele olhou e foi super delicado, compositor, super incrível. E eu acho que quando vocês assistirem o espetáculo, dá para ver, né, que a trilha super aumentou, né, pontuou o espetáculo. Eu fiz o meu sapatinho também, com eles. Olha, que era uma sapatilha de ponta que eu tenho antiga desde que eu não danço mais o balé, né? Mas eu guardo essa sapatilha, então eu contei a história da antiga minha sapatilha, que tem uma boca que mordia os meus dedos, os meus dedinhos. Eu tô vendo que a Ju entrou também. Ju, mostra aí. Ju, olha que ideia para você dançar. Ju é bailarina clássica, deve dançar na ponta. Olha lá, com certeza. Tá vendo? Olha, Ju, seu próximo sapato. É uma boca. E foi muito incrível quando eu contei a história para eles. Porque era uma sapatilha bailarina, mas que não aguentava mais a sapatilha porque ela mordia todos os dedos. Então, e essa troca, porque daí foi muito rico. Convite para as pessoas acharem sapatos aí que já não usam mais, não vão usar. Sim. Eu vi alguém falando assim, né, de jovens, falando, ai, mãe, quando eu voltar para a escola, quando eu voltar a sair, meu sapato nem vai servir mais. Olha que oportunidade. Faz um personagem com esse sapato. Exatamente. E você sabe que uma das ideias também foi porque o 4º ano eles assistiram ao documentário As Sandálias de Lampião. Né? E muito legal, porque era de um artesão que, para sobreviver, ele confeccionava as sandálias como as de Lampião, que ele usava. Só que ele não fazia sola quadrada. E eu conheci essa história, achei super interessante. O sapato revelando a personalidade do seu dono, né? Olha que perspicácia, ele colocava a sandália quadrada para despistar os policiais, né? Então, para não saber para onde ele ia, onde ele voltava. Então, os bichos fazem isso, né? Ficam igual aos donos. Quem sabe o sapato também, né? Ele se molda pra gente. Exatamente. E é uma questão dessa questão, né, só da quarentena, né, também do que seria, né, sem a arte, porque eu gosto de dizer que a gente tá afastado fisicamente, mas não isolado, né, porque a gente tem todas essas produções artísticas que a gente pode assistir,
a gente pode tocar, a gente pode dançar, e a gente pode se encontrar um com os outros, né? Juntos, criando coisas, dançando, tocando. Então, quebra, né, essa ideia de isolamento. A gente está afastado fisicamente, mas não isolado. Gosto de pensar nessa ideia, né? É bem bacana pensar assim e pensar que essa quarentena está fazendo uma coisa com a arte, né, Fê? Ela está democratizando bastante, porque a arte agora ela está em todas as plataformas, nas redes sociais, os artistas abrindo os seus trabalhos, né, compartilhando. Quem sabe a gente não está ampliando esse público fruidor e apreciador da arte, né, nessa quarentena, porque tá aí o acesso, muitas pessoas que talvez não tivessem, né, esse acesso de ir aos espetáculos, de ir a museus, de ir a concertos, agora eles podem assistir isso, né, dentro dessas plataformas. Então, é possível que, quem sabe, se amplie, né, as pessoas que curtam arte, que apreciem a arte, nessa democratização. Né? Eu gosto de pensar, assim, eu falo, né, talvez um lado meu poliana, mas acho que é ver o lado positivo das coisas mesmo, que essa quarentena, né, e isso tudo que está acontecendo também está abrindo outras possibilidades, né, e a gente pode usar das plataformas de uma forma positiva. Eu nunca fazia live, nunca imaginei ficar fazendo live, e aqui nós estamos fazendo live. E você comentou a questão dos aquecimentos, né, de dançability. O dançability é uma técnica de dança que foi criada pelo Alito Alessi, nos Estados Unidos, em 1987, um grupo incrível, e com a ideia exatamente de democratizar, de abrir a dança para todo mundo. Então, foi criada uma grande jam, um grande improviso para todo mundo. E aí vieram realmente, eu lembro que a primeira sessão que ele fez tinha uma enorme de pessoas, ele e vários colegas, também bailarinos, e aí se deram conta que tem muita gente realmente que quer dançar. Tinham pessoas em cadeiras de roda, tinham pessoas com paralisia cerebral, tinham pessoas que não enxergavam, pessoas que não viam, que não ouviam. E aí ele pensou, bom, acho que há uma necessidade de ser criada uma metodologia para esse trabalho. E aí o Alito desenvolveu, eu trabalho com dançability há mais de 20 anos, e é uma técnica incrível e que a ideia dessa técnica é justamente quebrar com o isolamento, né? E aí eu tenho feito semanalmente, né, práticas com o Alito, junto com outros profissionais de dançability do mundo inteiro, o que é incrível ter essa chance. Também, se não fosse a quarentena, eu não estaria me encontrando com esses colegas que eu já não vejo há tanto tempo. Então, pessoas da Alemanha, da Finlândia, da Argentina, do Uruguai, de tantos lugares que a gente se encontra semanalmente e antes não se encontrava. Alguns a gente não via há 10 anos. E com isso me deu vontade de criar um grupo que você participou, né, que a gente criou um grupo de aquecimento e algumas pessoas foram convidadas e a gente desenvolveu esses aquecimentos por 1 mês ou 2 meses. E agora a gente está abrindo uma oficina, o Dança Sem Fronteiras, então vou aproveitar para fazer um parênteses aqui. Já fazer a propaganda. A gente começa uma oficina em parceria com a Oficina Cultural Oswald de Andrade, como eu disse, que é um espaço incrível, que sempre nos apoia e que dá espaço para a gente ensaiar e realizar atividades. E essa oficina vai fazer parte do nosso Fomento à Dança, que a gente foi contemplado pela 27ª edição do Fomento à Dança, e o projeto se chama Poéticas da Diversidade. Então, por 4 sextas-feiras, das 2 às 4, temos oficinas que é aberta a quem quiser participar. Quem quiser participar, é só se inscrever pela Oficina Oswald ou manda um e-mail para a gente. Aqui no Instagram tem todos os links, tudo que precisa para se inscrever nessa oficina. E é uma possibilidade de encontrar. Então, ontem eu estava lendo, né, o que você acabou de falar, eu estava lendo as inscrições. A gente tem pessoas de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas de Porto Alegre. A gente tem pessoas de Minas Gerais, de Brasília, de São Paulo, do interior de São Paulo, todas na mesma oficina. Quer dizer, isso não aconteceria se não fosse esse momento. Não, exato. E isso é muito especial. E outro dia eu estava participando, né, de um o nosso produtor, o Jota, está mandando o link aí, para quem quiser. E outro dia eu estava participando também, né, e dando uma oficina, e uma das pessoas falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou, eu tenho muito a agradecer a esse momento, porque eu tenho uma condição que eu não posso sair de casa,
eu tenho uma questão física e uma questão imunológica, que há algum tempo eu já não posso sair de casa. E eu estou podendo fazer dança, e eu estou podendo fazer tanta coisa, porque agora tem plataformas que me oferecem dentro da minha casa. Uhum. E eu pensei, nossa, Sim. que incrível, né? A gente antes não pensava nesse público. Então, tem lados, claro que é um momento muito difícil, que tem muitas coisas, né? É um desafio para a gente, mas a gente vê também o que isso está nos trazendo, que outros lados está abrindo, Uhum. possibilidades está abrindo, como da gente poder fazer uma oficina com pessoas do Brasil inteiro, né? Que interessante. Uhum. E quem sabe logo a gente faz uma É, oficina assim, América Latina, né? E depois faz uma oficina no mundo, em 3 línguas ao mesmo tempo. Eu acho que possibilidades que são muito interessantes. Como você falou, de democratizar, né? Abrir, a dança chegar. ampliar também, né? Porque talvez esse tipo de encontro persista, né? Eu fico pensando que além, eles vão conviver depois que passar tudo isso, a quarentena, eu acho que vai ser possível conviver com essas duas formas de encontro, né? O presencial e também continuar com esses encontros para trazer essas pessoas que estão em outros locais, né? E esse encontro virtual. Para se pensar mesmo, né, nesse momento, nessa nova forma de encontro, de trabalho. Eu sempre me questiono também o quanto esses encontros realmente vão trazer significado, né, no trabalho mesmo corporal, né, para criar sentido para a dança. Isso ainda eu estou pensando sobre isso ainda, né? Eu acho Eu que vai acho ter que que vivenciar um pouco mais, porque de alguma forma, mais que você troque, né? Eu acho que é incrível a gente conseguir olhar para a tela, conseguir ver, trocar, mas você está né, sozinho no seu espaço. Então, como que a gente vai conectar realmente esse afeto, essa emoção, essa sensação via computador, né? Então, Então, eu é um acho que é um desafio muito desafio. grande isso. Eu acho que é um desafio, mas eu acho que, e até com o seu trabalho, né, que você fala dessa questão do corpo inteligente, e também uma questão também, né, que se a gente for olhar na filosofia, né, a questão de que a gente se encontrar, a gente entrar, a gente estar com a gente descobrir quem é a gente, é um passo muito importante. Então, essa oportunidade também, às vezes, de parar, de ficar quieto, de se encontrar, ela é muito importante. Porque, às vezes, a gente entra numa máquina e entra numa coisa e a cidade, tudo vai nos Uhum, consumindo e é fora, fora, fora. E eu vejo também que todo o trabalho que a gente faz, ele é muito baseado nisso. A gente até fala, o que a gente encontra de material está muito ligado ao processo do aquecimento, ao processo de como a gente se prepara para encontrar esse material. Então, por exemplo, na uhum, Companhia Dança Sem Fronteiras, a gente não começa com pliés, GTs, 1, 2, 3, vamos aquecer. Isso você faz em outro lugar, você faz nas aulas de dança, você faz. Quando você vem para a companhia, você tem que aquecer a sua escuta corporal, aquecer como eu escuto o meu corpo e como eu aqueço também a minha atenção e a minha intuição, porque ela é muito uhum, importante. Então a gente trabalha com improviso, né? E o improviso é você não saber o que você vai fazer, você não saber que vem depois, né? Então, mesmo uhum. o desafio dos bailarinos, e por aí já passaram vários bailarinos pela companhia, e eu acho que agora a gente está numa companhia muito afinada, que topa, né? Isso, que topa ficar se escutando, que topa esse vazio para achar. Então, até o aquecimento ser um improviso, né? No improviso no sentido de que o que o meu corpo quer fazer hoje, o que eu preciso hoje, que corpo é esse, né? Então, claro que a gente precisa do presencial, claro que a gente precisa do outro, óbvio. Mas tem muito que a gente também precisa fazer a gente. Tem muito que a gente precisa estar sozinho. E isso com as crianças, eu sei que é o maior desafio. Eu sou mãe, você também, e professora, né? Então, é Uhum, difícil, eles estão sofrendo. Agora, por outro lado, eles estão tendo que aprender, e vão vir uma geração muito interessante, porque estão tendo que aprender algo importantíssimo, né? O silêncio, a ausência, que isso faz parte da vida, né? Faz parte da vida não saber,
né? Eu acho que a gente talvez foi por um período de muitas certezas. A gente tem tantas certezas, eu sei, né? E aí não ter essas certezas, eu acho que às vezes é importante, né? Quando por exemplo, a gente começa um espetáculo, a gente tem a linha, o fio talvez, mas a coisa vai acontecendo, a gente não começa com uma pauta fechada, né? A coisa vai acontecendo. Como a prática do Dança Sem Fronteiras e a prática que eu faço, né, é toda baseada no improviso e na improvisação, isso está muito presente, né? Essa questão de não saber o futuro, né? De não saber o que vai acontecer. É uma angústia, é muito imprevisível. É difícil, claro, e nesse momento mais ainda, mas ela é necessária, ela abre para outros espaços. Então, eu acho que, claro, tem um grande desafio, não digo que não tenha, mas eu acho que tem uma possibilidade aí que é importante. Até para as crianças e para os jovens, né? Aprenderem esse momento, né? Você falou, eu dou aula para o Fundamental 2 no São Domingos, que está sendo uma experiência incrível. É uma escola onde tem muita arte e isso faz uma grande diferença. Então, eu fui convidada pela professora de matemática. A professora de matemática começou a ensinar matemática através do corpo. Olha, Rita Viana, se estivéssemos ouvindo, um abraço para você. Uma ideia incrível. Ela começou a trabalhar com as crianças, com desenhos geométricos e também com interpretação, mas as crianças começaram, Ana, a criar e desenhar partituras corporais e terem que fazer os movimentos, as coisas mais... Aí um desenhava, o outro fazia. E eu fui dar uma aula junto com ela. Então, a gente juntou dança com matemática, o que foi incrível, assim, foi super interessante. E aí até estou com essa coisa que não pensei, mas estou com ela aqui. As crianças pegaram, a ideia foi de pegarem cachecols e lenços e criarem formas, criarem desenhos no espaço com esse lenço e o corpo. E todas as crianças entraram e aí começaram a desenhar partituras corporais para os pais. Então, que nem você disse, a gente começou a receber vídeo de mãe, de pai, fazendo a partitura que o filho desenhou. Então, o pai dando grandes saltos em casa, uma outra mãe fazendo uma partitura, a menina escreveu, a minha mãe está fazendo a minha partitura, é só cabeça, e ela está fazendo o que ela interpretou. E a mãe fazia essa partitura incrível. Então, dança e matemática, eu não tinha pensado. E assim foi indo. Então, agora a outra aula que eu dei para o nono foi dança e desenho. Então, eles desenhavam no espaço com seus lápis e todos aqueles que não queriam mover, que não tenho vontade, quarentena, fico em casa, não quero mexer, estavam desenhando. Vou fazer maior, menor. E agora desenha com esquerda. Então, eu acho que cria na gente também esse desafio, né? Dessa proposta da educação também, né? Porque o que é educação? Educação é a gente estar aprendendo sempre, né? Novos desafios, né? E esse eu acho que é um dos maiores desafios, ter que ensinar sem poder estar perto deles, né? Sem poder estar perto. É um grande desafio, porque também depende da disponibilidade do outro, né? Porque quando você está ali presente, você tem outros meios de trazer o aluno para a aula, né? Porque você está ali na energia, no contato. Quando você está, né, do outro lado da tela, né? Como que você alimenta esse estímulo de vamos fazer junto, vamos criar junto, né? Então, acaba sendo esse desafio. Mas que eu acho que as crianças também ali acho que até da cultura mesmo, né, do projeto pedagógico do São Domingos, eles são muito artistas, eles gostam das aulas, eles fazem, eles entram, então acaba tendo uma troca, os pais também se envolvem, como você falou, né, eles acabam entrando também nas propostas, então é interessante que acaba tendo essa troca, mas é um desafio diário, entendeu? Por muitas vezes a gente fica desesperadas, né? A gente conversa, o que vai fazer? Mas também eu acho que é um presente para poder estar fazendo dança com tantos jovens nesse momento, que o corpo é essencial. Porque se a gente não mexer e não seguir movendo,
Uhum. A gente precisa disso nesse momento, né? A gente não pode ficar só dentro desses quadradinhos presas, né? Nem no quadradinho. E é muito interessante, porque é bem simbólico. O quadradinho da nossa casa e o quadradinho do Zoom, né? O quadradinho dessas plataformas, né? Então, das experiências que a gente tem feito, e uma das aulas com o Otávio, eu me diverti muito. Os meninos corriam, então eles falavam assim: olha, eu vou passar da esquerda para a direita e você passa da direita para a esquerda. Então a gente vai brincar que eu vou chegar na sua casa e você vai sair da minha casa. Então eles corriam e iam descendo, cheguei na sua casa, aí o outro levantava, e eu estou chegando na sua. E começaram a explorar esses trajetos e esse zoom. E muito interessante. E outros dos Você acaba criando essa relação com o Zoom, né? Com você, por exemplo, as crianças, quando a gente trabalhou os espaços, né? O espaço pessoal e o espaço da casa, né? Com os níveis espaciais. Então a gente brincava, então, deles dançando no nível alto, aí eu dançava no nível baixo, e aí tinha essa troca, daí escolhi uma outra pessoa para fazer e ficava de referência. Então você cria possibilidades de improviso e de brincadeiras dançantes. Inclusive, E essa a brincadeira já improvisação. sair do Zoom, né? Então, assim, saía um braço, sai o meu braço Eles fazem aqui, direto. aí começa o seu aí, né? Então, quando o meu some, o seu começa a aparecer. E aí você vai juntando, vai criando um outro corpo, né? E eu acho que nesse momento também, ele poder articular, então, né, esse improviso com a composição, né, coreográfica que eles fazem na casa deles, depois eles mandam, com apreciação, né, no caso, né, você trazer os trabalhos para eles assistirem, para eles fruírem, para alimentar todo esse processo criativo. Então, quando articula todos esses conhecimentos de dança para fazer sentido essa aula, e ela acaba fazendo de alguma forma, mesmo nesse formato. Uhum. Agora, eu fico pensando, quando voltar, né, da quarentena, quando a gente retomar as aulas, também vai ser um outro desafio, porque talvez a gente ainda não vai poder se tocar, vai ainda estar com Sim. a máscara, né? Então, que corpo é esse que não se toca, né? Que fica longe, com máscara? Algo que não é da nossa cultura, mas eu, como morei 20 anos fora do Brasil, muitas culturas naturalmente já têm esse distanciamento e por isso até é mais fácil essa volta, né? Para alguns países, eles já se acostumam bem mais fácil, porque eles já estão acostumados a não tocar tanto, a não ser tão próximo. Na nossa cultura é um super desafio, porque a gente se toca muito, né? A gente toca na gente mesmo e a gente toca no outro, né? Então, com certeza, é um desafio, né? Agora, essa possibilidade de abrir esses canais, voltando a essa que você tinha falado, né, das plataformas que antes não aconteciam, é super interessante. Queria até falar aqui de uma iniciativa do Museu da Dança, que é uma iniciativa que eu acho muito interessante, que acontece em São Paulo, mas ela vai para o mundo inteiro. Quando eu primeiro tive contato com o Museu da Dança e fiz algumas atividades com eles, eu achei muito interessante, porque o Museu da Dança, desde o início, é um museu virtual. Ele não é um museu que tem um prédio. Isso muito antes da quarentena, muito antes da gente pensar que isso ia acontecer. A ideia do Museu da Dança, da Thalita, é um projeto super interessante. Então, é um museu que ele existe na nuvem, ele existe em plataformas. E isso foi dando já uma semente de dar acesso à dança, das pessoas conhecerem espetáculos antigos, ou espetáculos novos, ou bailarinos, ou fazer aulas, né, por plataformas que já existia. E com a quarentena, eles lançaram um projeto que é muito incrível, que é Dançando em Casa. E eles pedem para as pessoas mandarem vídeos. E é impressionante a quantidade. A Thalita, outro dia, assisti uma live dela, ela estava falando o quantas danças que ela recebe, né? E a gente pode assistir pela plataforma do Museu da Dança, do Mood, quantas pessoas dançando. Então você vê pessoas que antes nunca imaginaram, não se imaginam, não se chamam bailarinas, mas estão nas suas casas dançando. Aí você vê um bebê dançando, você vê uma avó dançando, você vê... Isso é muito legal, porque isso é dança, né? Então, uma das nossas... Está abrindo um caminho para a gente, que eu realmente acredito que está abrindo. E que, quando a gente dá aula na escola, a primeira coisa que a gente tem que falar é
Gente, eu não vim aqui dar uma dança, assim, que eu vou dar alguns passos. A dança que a gente vai fazer é uma dança que todo mundo pode fazer. Menino, menina, é a dança de vocês, é a sua dança. Eles ficam meio olhando o que ela está dizendo. E hoje eu tenho muitos meninos. Assim, eu tenho meus alunos, a maioria é menino, o que é incrível. E que estão nas suas casas dançando, e que pulam e requebram e fazem. E é isso, a dança, ela é muito maior do que passos, né? Então, eu acho que isso é super importante. Né? A dança é uma expressão. Né? Não, e quebrar essa coisa da dança é o 5, 6, 7, 8, você, o professor na frente, o aluno atrás, e vamos repetir. A dança não é uma sequência de passos, né? Isso faz parte de um repertório, se você quiser aprender algum repertório de dança. Mas você não se torna um criador de dança se você só copia, né? Você precisa entender a dança. Eu gosto muito do que a Isabel Marques, né, que é a grande professora e doutora em dança, ela diz que do Caleidos, que eu fui bailarina, bastante tempo artista docente, a dança tem que ser compreendida como área de conhecimento. Ela diz que a dança como linguagem. Sim. Como qualquer linguagem, você precisa entender, para ler a dança, você precisa entender os seus signos, os seus códigos, compreender as suas especificidades, para poder ser um leitor em dança e para poder ser um criador. Porque só um criador em dança se torna protagonista da sua própria vida. Se você ficar só copiando o movimento, quem vai ser você, né? Você não entende o seu movimento, você não expressa aquilo que você realmente pensa, a sua visão de mundo, aquilo que você deseja. Né? Então, para você comunicar em movimento expressivo com o outro, né? Traçar novas relações, quebrar paradigmas, você precisa se apropriar do seu corpo, do seu movimento, saber o que você quer. E isso é só com essa dança da busca interna, do improviso, do imprevisto, né? Do que, como é o trabalho, né? Do Dança Sem Fronteiras, de você... o acaso acontece, você não sabe para onde vai, mas você vai traçando caminhos e isso te abre essas possibilidades. Então, às vezes é isso que acontece, né? Você ter aí nessas plataformas as pessoas colocando dança ou dançando, repetindo sempre os passos, e é difícil às vezes lutar com isso, né? As pessoas entendem muito que dança é sequência de passos, né? E a dança na escola que também vê que... Não, às vezes a dança na escola é só para fazer o final do ano, a festinha junina ou a festa, as festividades e todas. Então, fica muito retratando uma festividade escolar. E o que eu gosto bastante, pelo menos no São Domingos é assim, a dança ela é considerada assim, área de conhecimento, ela é tratada como área de conhecimento. Então, fica muito bom poder trabalhar num espaço que tem esse entendimento, né, Fê? Sim, é que, assim como o teatro, como as artes plásticas, como a música que é desenvolvida lá, é exatamente, pensa-se assim, como uma linguagem, né? Como algo que abre, que cria pontes, que cria ligações. Agora, o que eu falar, assim, nessas plataformas, a gente vê passos, claro, mas a gente vê muita gente curtindo as suas casas, dançando em casa. Como eu disse. É verdade. Então, assim, isso pra gente, né, pro Dança Sem Fronteiras, que desde a sua origem, e por isso o nome Dança Sem Fronteiras, porque a gente acredita que a dança não tem fronteiras, e a gente acredita que todo mundo pode dançar. Eu gosto muito de uma coisa que o Alito Alessi fala, que qualquer parte do seu corpo pode expressar tudo, qualquer sentimento, qualquer movimento, como qualquer parte pode expressar. Você não precisa do corpo inteiro. Então, você pode dançar só com o seu dedo, você pode dançar só com os seus olhos, você pode dançar... Então, eu acho que o Dança Sem Fronteiras, quando a gente começou, né, há 10 anos atrás, a gente estaria fazendo as comemorações de 10 anos, vamos deixar para o ano que vem. Muitas vezes era difícil, as pessoas pensavam, mas como assim? Que companhia é essa? São uma companhia profissional? Não, não é profissional. Para vocês, a gente não pode dar o teatro, a gente tem que dar a quadra. Eu falava, não, é uma companhia profissional. Mas os seus bailarinos, um está em cadeira de roda, o outro não enxerga, o outro não sei o quê. Então, não são bailarinos, porque esse tipo de pessoas não dança. Então, eram comentários que a gente ouvia que chocavam. Como assim? Que tipo de dança, né? Que tipo de gente? Todo mundo pode dançar, né? Existe uma dança que ela não depende
de quem você é. E a outra questão também da dança que a gente faz, não é uma dança que a pessoa na cadeira de roda ou a pessoa com uma forma diferente da minha ou com uma visão diferente da minha, tem que se comparar a mim e tem que copiar o meu padrão. Então, isso eu acho muito importante, porque enquanto a gente tiver esses padrões que todo mundo tem que fazer, que tem corpo que não cabe, e tem corpo que não dá, a gente está tentando colocar redondo dentro de quadrado, quadrado dentro de redondo. E eu acho que tem que ter quadrado e tem que ter redondo. E tem que ter a expressão de cada um. Então, a gente jamais faz espetáculos onde todo mundo tem que estar copiando o outro. Cada um faz a coreografia, se tem uma coreografia, da sua forma, com o seu corpo. Né? Então, com a companhia, a gente se preocupa muito, a gente tem um trabalho muito grande de pesquisa, a gente está sempre pesquisando, então queria agradecer e falar a grande importância dos editais, porque não existiria o trabalho sem os editais. A gente não conseguiria ficar pesquisando e poder criar trabalhos que as pessoas possam estarem representadas. Então, na companhia tem pessoas gordas, tem pessoas magras, tem pessoas com mais idade, com menos idade, tem síndrome dos ossos de vidro, tem baixa visão, tem negro, tem branco. Quem quiser vir, quem quiser somar a gente. E quem somar a gente, soma com o seu corpo, não com o meu corpo. Como coreógrafa, não me interessa que todo mundo dance como Fernanda. Que coisa mais chata. Né? Eu quero ver a dança de cada um, o corpo de cada um. Então, quero acreditar que esse momento ajude a mudanças acontecerem. E na área da dança e na área das artes também. Que possa aparecer uma representatividade de outras pessoas. Que outras pessoas possam ser representadas nas artes. Né? Possam estar aí, possam ser escutadas. Né? Eu acho que isso é muito importante. E que quem quer fazer passo, faz passo. Quem não quer fazer passo, não faz. Mas que cada um o importante é você ter... mas é importante ter, então, essa reflexão crítica, né? De que corpo é esse, de que dança é essa, né? Que se possa falar sobre isso, se possa refletir sobre isso, né? Porque quando você expõe, você pode discutir essa questão, aí você consegue que as pessoas façam suas escolhas, né? Ela vai ter escolha do que ela quer, mas que não é só de um jeito ou só de um outro, né? Tem várias formas de se expressar e aí você vai escolher a sua, aquela que tem mais sentido, né? Que faz mais significado para a tua vida. Mas o importante é muito essa reflexão, né? Que a gente está tendo aqui, que você tem que ter na escola, tem que ter em vários lugares, em rodas de conversas, né? Que se fale sobre isso, né? Porque tem essa coisa também que dançar também é só fazer e não é também pensar sobre, refletir. Então é importante ter também essa parte da reflexão sobre que dança é essa, né? Como eu danço, por que eu danço assim, para que eu quero dançar, o que eu quero dizer. E aí a dança vai fazer muito significado para todo mundo, não é mesmo? Mas eu acredito que esse momento, em vários aspectos, está vindo para chacoalhar mesmo, chacoalhar certezas, chacoalhar essas ordens. Poxa, você vê o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil, né? É no mundo. O mundo está passando por algo, então tem algo para nos dizer. Eu acredito muito, e é uma das práticas, né, na improvisação, da gente escutar a comunidade, escutar o meio, né? Então, quando você está improvisando, a gente fala que existe uma inteligência na sala, uma inteligência na comunidade, uma inteligência no espaço. E eu acredito eu acho que está acontecendo uma inteligência no mundo que está fazendo todo mundo parar e pensar, gente, o que vai ser, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Porque do jeito que estava não ia dar, né? A gente tem aquecimento global, a gente tem tanta coisa e tanta gente não representada, né? Assim, tanta gente, uma maioria da população que não é representada. Como é que é isso, né? Então, eu acho que é bem importante. E a questão também de que não se estava dando valor o quê? Para arte, para ciência. E o que agora a gente está tentando contar, né? Muito, a educação. Juntamente. Pais desesperados, assim, a gente começou só mandando atividades.
E aí os pais começaram, não, vocês precisam dar aula online, as crianças precisam ver você, a gente precisa ver vocês. Então, valor ao quê? À educação, ao professor, né? Como que eu preciso de que meu filho esteja sendo educado? A vacina. A gente precisa de uma vacina, a gente precisa de estudos. Valor ao quê? A ciência, né? Um país que não dá verba para a ciência, como é que vai desenvolver uma vacina? Como é que vai desenvolver novas coisas? E o que as pessoas estão fazendo em casa, né? Assistindo filmes antigos, assistindo espetáculos de ópera, assistindo dança, quer dizer, arte, né? O que seria desse momento se não tivesse arte? Eu acho que é algo tão importante. E aí me lembra também Pina Bausch, uma grande coreógrafa alemã que eu tive o prazer de conhecer de perto e conviver. Ela falava, dance, dance, né? Porque senão não vai ser possível, né? Estaremos perdidos. Estaremos perdidos, essa frase. Então, é muito... e a Pina Bausch, por exemplo, tinha uma técnica muito forte, os bailarinos, uma técnica clássica, mas os espetáculos, ela colocava espetáculos onde os bailarinos representavam suas histórias, vinha de uma pesquisa sempre e de um trabalho de perguntas, de questionamentos, de reflexões, né? Então, acho que a arte, ela embeleza, mas como ela também faz pensar, ela faz toda essa reflexão que você está dizendo, né? Que é super necessária. Né? A gente não tem como a gente não refletir, não pensar, faz parte do processo. Né? Eu gosto da frase, Fê, que fala que a arte consegue imaginar o inimaginável, né? Que você consegue traçar pontes, relações com aquilo que não se imagina, né? Porque vai ser criado. Então, isso, né, no meio dessa incerteza, quando você pensa que a arte vem com novos caminhos, né, com novas possibilidades, é muito animador, né? É como se fosse um oásis no meio de todo desse sofrimento, né, dessas incertezas, né? Que vão existir brechas e novas possibilidades, sempre vão surgir novos caminhos, e a arte traz isso para a gente, né? Sim. Esse pensamento de ampliar a nossa visão de mundo, né? E não ficar lá nas portinhas, né? Fechadinhos, né? Pensando que não vai dar certo, que não vai dar certo. E de repente a coisa pode se abrir. Então, e que as pessoas se deem conta, né? Que tem que dar valor e tem que ter, editar. Então, será que as pessoas vão se dar conta? Eu não sou tão otimista assim como você. Então, eu queria terminar, você falou, né? Já? Nossa. Aí, queria ler um texto aqui do Olhares dos Sapatos, que é como termina, é uma das cenas finais do espetáculo, né? E que fala do sapato ideal. Então, ele é assim, ó. O sapato ideal é aquele que cresce comigo, me dá suporte e asas no pensamento. Deixa meus pés livres para andar, correr e esperar. Guarda com ele muitas histórias de inúmeras jornadas. Alivia a dor da longa caminhada. É aquele que sapato não é. Se molda ao meu jeito de andar, correr e dançar. É um companheiro fiel de muitas andanças. É aquele que quem quer sou eu. Me deixa ser o que eu sou. Dá suporte às minhas vontades e desejos. De mover, andar, correr e dançar. Por aqui e por lá. Leva com ele o pó e o brilho de onde passa. Pula e vira balão. Se firma no chão, rabisca meu nome, sabe até o meu signo. Me dá confiança e coragem para seguir. É aquele que sapato não é. É aquele que está sempre comigo e me deixa ser o que sou. Não aperta nem fere os meus pés. Me dá vontade de andar, correr e dançar por aqui e por lá. É lindo, lindo, lindo. Quem que escreveu esse poema, Fê? Fernanda Amaral. Ai, que lindo! Foi incrível. Mas eu acho que diz muito do momento, mas veio com muita pesquisa, com muita... Como eu digo assim, tanto esse que está escrito, né, como a dança, é um pouquinho de todo mundo que trabalhou da pesquisa. Porque eu realmente acredito que, tanto na escrita quanto na coreografia, ela sai
de algo que eu fui emprestando de todos esses corpos, de todas essas oficinas. Então, eu queria agradecer muito você, Ana, de ter feito esse bate-papo com a gente. E aí, queria aproveitar esses Eu que agradeço. de minutos, assim, para convidar o pessoal e o YouTube da companhia, o Dança Sem Fronteiras. Lá vai estar aberto Olhares dos Sapatos. Na playlist Espetáculos em Quarentena, tem também videodança, que a gente estreou semana passada, que chama Limiares. Estão abertos lá, se inscrevam, apoiem a gente. Se inscrever ajuda muito. E tem a oficina também, que faz parte do nosso Fomento à Dança, do 27º Fomento à Dança, que começa sexta-feira. Então, também se inscrevam na oficina e sigam a gente, acompanhem a gente. A gente não existiria se não fosse Assistam ao espetáculo Olhares dos Sapatos. E não, a gente não existiria se não fosse essa troca com vocês. Então, muito obrigada. E falar que semana que vem a live será com a Michele, que fez uma tese de mestrado e agora está fazendo um doutorado, estudando a Companhia Dança Sem Fronteiras, e a Juliana, que ganhou uma iniciação científica e também Ciências Sem Fronteiras, indo para a Europa, e também fez um trabalho de estudo com o Dança Sem Fronteiras. Então, semana que vem elas estarão com a gente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada a todo mundo que Eu que agradeço, Fê. Foi muito gostoso. Esperamos vocês na próxima quinta. E curtam aí as nossas plataformas e vamos seguir dançando, que eu acho que é o que Exato, vamos seguir dançando, que é o que a gente precisa nesse momento. Beijo, Fê. Beijo e abraço a todo mundo. Muita beijo para todos. Sigam aí quentinhos, sigam se cuidando. Fiquem em casa, mas dancem. Beijão. Obrigada a todos. Muito bom ter vocês aqui. Abração. Tchau, Ana. Tchau, Fê. Obrigada. Beijo.